Essas são as válvulas de ar comprimido e oxigênio, são utilizadas durante o uso de um ventilador mecânico. Então, qual é a função delas? Aumentar a pressão da rede. Posso utilizar aqueles fluxômetro de catéter de O2, máscara de Venturi ou aquela válvula de inalação? Não, ela não fornece pressão suficiente. Essa válvula aqui, ela não fornece pressão suficiente para o ventilador. Ele rosqueia normalmente, mas não dá pressão suficiente. Então não adianta tentar usar ela. Tem que ser as válvulas ou diretamente na rede. Diretamente na rede só pode ser usado durante a utilização do ventilador. O ventilador está lá em pausa, desligado, sem ser utilizado, retire da rede, para não dar problema nas válvulas do aparelho. Então, durante o uso do ventilador, qualquer uma das duas ou as duas pode ser conectado diretamente à rede, sem válvula nenhuma. Quando eu precisar abrir a válvula, então eu vou rosquear em sentido horário. Percebam que o nível da pressão está subindo. Indicado deixar próximo a 5. Mesma coisa para o ar comprimido. Até 5. Bom, pessoal, esse daqui é um dos nossos ventiladores. Está disponível aqui no hospital. Ele é o VI-19. Ele é bem completo, bem prático o uso. Porém, ele tem alguns detalhes que, se não forem feitos da forma correta, ele pode dar alguns problemas durante o uso. Para ligar ele, tem um interruptor aqui atrás. Sempre que ele estiver trabalhando de forma correta, que não tem problema nenhum, vamos dizer, ele tem aquela luz verde em cima. Essa luz verde indica que ele está ligando, trabalhando de uma forma correta. Ele é da marca Inspirar, Heltec. Temos que aguardar ele fazer todo o processo de inicialização. Ele usa um sistema parecido com o Android. É bem parecido, na verdade até a tela parece um tablet. Ele funciona muitas coisas assim, funcionalidades igualzinho um tablet. Quando ele termina de calibrar, ele solicita que você faça os testes de pressão. Esse teste de pressão, ele solicita uma conexão de 70 centímetros em forma de U. Essa conexão pode ser a própria traqueia do respirador. Então você pega uma traqueia só, as duas pontas dela, conecta na expiração e na inspiração e inicia o teste. Pode ver que a luz se tornou azul, significa que ela está fazendo o teste. Ficou verde, passou nesse primeiro teste. Ele solicita para desconectar o tubo, desconectou, avançar. Ele vai calibrar, voltou a ficar verde e informou que o equipamento está calibrado. Equipamento calibrado, finalizado, nós devemos então conectar o circuito de respiração. Então, o circuito todo completo, com track care e filtro, Y e a traqueia. Então, vamos conectar uma traqueia na saída de inspiração e uma traqueia na saída de expiração. Como vamos programar o aparelho agora? Percebo que aqui no canto ele tem um sinalzinho de cadeado. Às vezes, quando nós inicia ele, o cadeado está trancado.
ele não aceita nada TOT se não tiver desbloqueado. Então, destrava, caso ele estiver bloqueado, seleciona paciente e ele precisa pelo menos de uma letra de nome. Vamos tentar iniciar ele sem informar nenhum, nada. Deixa eu tentar fazer ele voltar. Ó, vou iniciar a ventilação. Ó, não é possível iniciar o modo de VCV, que está programado, sem preencher todos os parâmetros de configuração. Quando você aperta OK, ele entra naquela página do paciente, tá? Então, sempre que iniciou o ventilador, clique em paciente, coloca só a primeira letra do nome do paciente, já é o suficiente, aceita, se ele é masculino ou feminino e a estatura. Então, ali eu coloquei um W e vou colocar a minha estatura. Essa estatura o médico junto com a equipe que vai decidir, é uma estatura aproximada. No meu caso, eu tenho 1,72, então o meu peso ideal 67 kg. O ventilador vai trabalhar com essa programação, que eu tenho 1,72 e que eu deveria ter 67 kg. Ah, mas eu sou um paciente de 200 kg. Não importa. Nosso pulmão ele tem tamanho para receber volume de 67 kg, não de 200. Então, não importa o peso quilograma do paciente real, e sim o ideal, tá bom? Então, a primeira letra do nome, se quiser escrever o nome completo, pode escrever, mas não tem necessidade. Sexo e altura, ele já dá o peso ideal. Confirma. Confirmou, está programado, pode ver que aqui em cima tem a programação, tá? Que você colocou, e dá para iniciar. Ó, está bloqueado, então desbloqueia e inicia. Ele já inicia com ventilação, conforme foi programado. Ele vai trabalhar conforme a programação que foi feita. Ele vai reclamar, muitos dos nossos ventiladores vão reclamar, baixa pressão, por qual motivo? A nossa rede é uma rede de pressão baixa, ela tem pouca pressão, então os ventiladores pode ser que não aceite muito trabalhar nessa pressão. Ele trabalha no limite, vamos dizer. Infelizmente é o que dá para nós trabalhar por enquanto, tá? Consigo mudar os parâmetros durante a ventilação? Consigo. Desbloqueei a tela. Por exemplo, vamos aumentar a PIP. Eu quero uma PIP de 10. Selecionei a PIP de 10. Pode perceber que ele está piscando. Se eu não apertar em cima daquela seleção 10, ele vai voltar para a programação que estava. Significa que eu decidi não colocar ou esqueci de colocar. Então, para não ter problema com o paciente, ele retorna para a programação anterior. Podem perceber que ele voltou para o PIP de 5, porque eu não aceitei a programação. Então, desbloqueio a tela, passo a PIP para 10 e clico em cima da PIP. Agora ela vai continuar fazendo PIP de 10, conforme foi programado. Preciso reduzir a FA2? Mesma coisa. Colocar uma FA2 de 80, clico em cima. Aí ele começa a ventilar com 80 de FA2. Então, sempre que selecionar, confirma o que você solicitou. Como que eu faço para mudar o módulo ventilatório? Operação, PCV e confirma. Bom, então selecionei a pressão, ventilação controlada por pressão, eu tenho que iniciar a ventilação. Por quê? Mesmo caso da programação, eu seleciono, porém se eu não aceitar, apertar no iniciar, ele não entende que eu quero iniciar agora.
Então ele volta na programação anterior. Então selecionei para ventilar por PCV, coloca iniciar. Preciso mudar a programação, ele mantém a programação mais ou menos que estava. Então talvez você precise só ajustar em alguns parâmetros específicos, né? Quem ajusta esses parâmetros é o profissional médico. Nós da enfermagem não temos treinamento suficiente para todas essas modalidades do ventilador. É o fisioterapeuta ou o médico. No nosso caso, na nossa realidade, o profissional médico. Então, nossa função aqui é saber ligar e como que funciona o aparelho, tá bom? Caso o médico tiver alguma dúvida. Então, por exemplo, vamos mudar de novo. Desbloqueia a tela, operação, VCV, confirma. A partir do momento que eu confirmei, o VCV vai estar em laranja e o iniciar também em laranja, mas ele não mudou ainda a ventilação. Então, a partir do momento que eu clicar em iniciar, ele volta a ventilar em volume. O paciente está sendo ventilado normalmente. Por algum motivo, esse ventilador vai ser desligado. O paciente foi a óbito, foi transferido, foi extubado, vai ser trocado de ventilador, algum motivo vai ter que se desligar esse ventilador. O que você faz? Desbloqueia a tela, clica em iniciar, o ventilador vai perguntar: deseja realmente desligar a ventilação? Ok. O que você fez? Você desligou o aparelho. Pode ver que ele zera tudo. Desligou, você aperta o botão de desligar o aparelho lá atrás. Então, na hora que eu clicar para desligar, ele vai informar que teve falha na comunicação, porque você tirou a energia, e ele vai entrar no processo de desligar. Aí ele vai inicializando o equipamento, né, que ele está fazendo as configurações para finalizar. Pronto, aparelho desligado. Então aprendemos a desligar o aparelho. Ah, mas por que eu não posso simplesmente ir lá atrás e desligar o aparelho no interruptor? Porque quando você faz isso, ele desliga de forma incorreta. Vocês já perceberam que às vezes quando ligamos ele inicia ventilando de uma forma muito estranha, não aceita fazer teste, não reconhece o teste, pede para ficar realizando o teste, ele dá erro de tudo quanto é lado. Isso porque ele foi desligado de forma errada. Então, daquela forma que eu disse, é a forma correta. Vamos dar um exemplo de como desligar ele de forma incorreta. Então, está sendo ventilado, não vou pedir para desligar, simplesmente vou desligar no interruptor. Ele vai falhar a mesma coisa, falha na comunicação e vai desligar o aparelho. Vai fazer os pré-testes, né, de desligar, atualização de sistema, essas coisas, e vai desligar. Vamos iniciar então o aparelho após um desligamento de forma errada. Vou ligar o aparelho. Pode perceber que ele não ficou verde, ele começou a piscar uma luz amarela, já iniciou ventilando. Isso porque ele entende que houve uma falha de energia, uma queda de energia, acabou a bateria durante uma ventilação. Então, quando ele inicia em um modo de segurança, já ventilando o paciente. Não é uma forma correta de se iniciar ele. Em último caso que acontece isso. Então, não pode ser usado como rotina. Fica vendo que ele vai dar vários erros. Ele iniciou, equipamento foi desligado incorretamente. Será necessário refazer a calibração para o funcionamento adequado. Então, eu seleciono confirmar.
Ó, podem perceber que ele está ventilando. Ele não para de ventilar. Então, ao recalibrar o equipamento, a ventilação será desligada. Deseja calibrar? Recalibrar? Confirma. Então, você clica, avança. Ele vai fazer o calibramento. Vai pedir tirar para desconectar. Avança. Finalizar. Equipamento foi desligado incorreto. Confirma. Recalibrar. Ele solicita para calibrar novamente, porque ele iniciou com vários erros. Então avança, equipamento calibrado. Aí, agora ele aceitou, tá? Perceberam que ele nem pediu para mim fazer o restante aqui, ele nem deu erro. Então agora eu consigo colocar as informações do paciente, colocar todas as informações, que nem eu disse no vídeo anterior. Isso. Agora sim que ele consegue ventilar. Então perceberam que ele demora muito mais para desligar? Então não é uma forma correta de se desligar só apertando o interruptor. Ele entende como uma queda de energia, tá? Então, como colocar em stand-by o aparelho? Você vai iniciar modo de espera. Colocou em modo de espera, fecha-se uma válvula, segura a PIP no paciente e o ventilador fica em pausa. Quando que eu vou usar isso? Em alguns casos específicos, para fazer algum procedimento, precisar abrir via aérea, alguma coisa assim, durante uma parada de paciente COVID ou suspeita COVID, o ventilador tem que estar em modo de espera durante a cardioversão. Existem provas de incêndio com alta taxa de oxigênio? Ainda não existe provas, mas existem várias indicações que pode ocorrer incêndio durante a cardioversão com o paciente conectado ao ventilador com uma FO2 de 100%. Então, a recomendação de todos os protocolos, inclusive o nosso, que foi passado em treinamento, deve-se colocar o ventilador em espera durante a cardioversão. Fez a cardioversão, desbloqueia a tela. Deseja retomar a ventilação? Retomar. E ele volta da onde parou. Então, conforme o protocolo, eu vou programar este ventilador para o protocolo de parada no paciente COVID ou suspeito COVID. Então, a primeira coisa que ele pede para mudar a modalidade. Então, vamos mudar a modalidade em operação. Vamos passar para VCV, modo ventilatório por volume. Confirma e inicia em modo ventilação. Próximo passo, FO2 em 100%. Maior sensibilidade ou desligar a sensibilidade. Aqui, no caso, vocês vão aumentar a sensibilidade aqui no botão de mais. Vocês percebem que menos é número negativo e mais, a maior sensibilidade dele é em 0. Então, vocês confirmam. O PIP, zeramos o PIP. Esse aparelho não zera a PIP, então vamos deixar no mínimo que ele aceita. Frequência respiratória de 10. Alarme de pressão inspiratória em 60. Vamos deixar esse para um próximo passo. Vamos passar para a relação inspiração-expiração. Esse daqui não tem como programar essa relação, mas ele tem lá, ó, tempo inspiratório, que é a pausa inspiratória. Então ele pede para ficar de 1 segundo. Então aqui está de 0,2, então vamos chegar
a 1. Pausa inspiratória de 1 segundo, que é o tempo inspiratório. Tá? Então, vamos lá na aumentar o alarme de pressão inspiratória. Não, é paciente. Vocês vão clicar em paciente, alarmes. Ele pede para deixar um alarme de pressão inspiratória em 60. Em alarme de pressão inspiratória. Ó, pressão em centímetros. Então o alarme, ó, já está programado em 60. Estão percebendo aqui, ó, ele está em 60. Se ele estiver em menos, deixa ele em 60. E confirma. Pronto. O ventilador está programado para trabalhar durante um atendimento de reanimação cardiopulmonar. Para que serve passar o ventilador para essas modalidades? FO2 de 100% para você ofertar o máximo de oxigênio possível. PIP o menor possível, se possível 0, porque ele vai estar entrando um volume de respiração, mas a compressão cardíaca vai gerar uma pressão muito grande dentro do pulmão. Então pode correr o risco de um barotrauma. Então PIP zerada ou a mínimo possível, menor o risco de barotrauma. Frequência respiratória de 10. Sensibilidade de a maior possível. Pausa inspiratória de 1 segundo e alarme de 60. Para que serve? Para o ventilador apitar o mínimo possível durante a ventilação, porque durante as compressões o ventilador vai entender que o paciente está entrando na ventilação, que o paciente está tentando respirar sozinho. Programado dessa forma, ele vai diminuir esses apitos.